Bom, ontem a gente deu uma pausa nas aulas, só ontem mesmo, mas aí hoje a gente vai dar continuidade. Amanhã a gente não vai ter, porque é o dia de Ashura, então a gente vai fazer uma caminhada e por isso a gente não vai ter aula amanhã. Porém, nos dias 11, 12 e 13 de Muharram, a gente vai ter continuidade. Então, hoje não é o último dia, então a gente vai ter mais, se Deus quiser. E, bom, era isso que eu queria falar. No final, também, eu peço para que todas fiquem, porque a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Então, a Fátima Kanani, ela vai dar um número para cada uma de vocês, para cada uma participar numa coisa que a gente vai fazer aqui. Um sorteio, né? Eu trouxe alguns presentes para vocês lá de Qom, da cidade sagrada de Qom. Infelizmente, não consegui trazer para todo mundo, por isso eu falei do sorteio, né? Então, assim, para que eu não chegue e fale, porque você, não sei, por algum outro motivo eu vou dar só para você e para aquela pessoa eu não vou dar. Então, não vai estar em minhas mãos, vai estar nas mãos de Deus. Então, quem for sorteado vai levar o presente, vai ser premiado. E Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum. Então, a gente vai começar a aula de número 6. A gente vai falar sobre os graus de monoteísmo, que, como eu falei anteriormente, o monoteísmo ele tem um significado, que é acreditar num Deus único, isso todo mundo sabe, né? Só que o monoteísmo ele tem graus, e ele tem, cada grau ele tem uma, como eu posso dizer, uma especificação diferente. Então a gente vai dar uma olhada nessas especificações, categorias diferentes, e para a gente aprender mais ainda sobre o monoteísmo. Não está mostrando tudo, mas eu vou lendo aqui para ir passando para vocês. Então, graus do monoteísmo. O objetivo geral é conhecer o monoteísmo e suas dimensões. Já os objetivos parciais espera-se que a pessoa que está aprendendo sobre os graus do monoteísmo, ela conheça as diferentes dimensões do monoteísmo inerente, que é aquele monoteísmo que já nasce dentro de nós, que é um monoteísmo natural. Provar que Deus não é composto, ou seja, que Deus ele não é mais do que um. 3, provar que Deus não tem parceiros, né, como no cristianismo fala, né, que a Virgem Maria ela deu à luz ao Filho de Deus, né? Isso aqui mostra como se Deus ele tivesse parceiros. Porém, na religião islâmica a gente acredita que não, que Deus não tem parceiros. E 4, conhecer o significado de idolatria inerente. Então a gente vai na parte dos graus de monoteísmo. Então, de acordo com o Corão Sagrado, o monoteísmo e o politeísmo, eles têm um significado fundamental e muito importante na vida de cada pessoa. Então, porque as ações e comportamentos dos seres humanos, eles são baseados na nossa crença. Então, por exemplo, se nosso pensamento for um pensamento monoteísta, automaticamente nossas ações elas também serão monoteístas. E se o meu pensamento for um pensamento politeísta, ou até mesmo um pensamento de uma pessoa que não acredita em Deus, então as minhas ações elas serão de acordo com uma pessoa que não acredita em Deus, ou com uma pessoa que acredita no politeísmo, né? E com base nisso, o monoteísmo ele pode ser dividido em 2 categorias gerais, que é o monoteísmo teórico e o monoteísmo prático. Então, se essa crença existe no fundo do nosso coração, né, no fundo do coração de qualquer pessoa, ela afeta suas ações e comportamentos. Em outras palavras, a gente pode dizer que as suas ações elas se tornam monoteístas, né? Então, o monoteísmo teórico é aquele que tem crença sincera na unicidade de Deus e em seus pensamentos e ações também.
Então, já o monoteísmo prático, ele tem o significado de que é aquele que realiza as suas ações para obter a aprovação divina. Então, tem aquela pessoa que ela somente acredita em Deus. Porém, tem aquela pessoa que ela, além de acreditar em Deus, ela age conforme aquilo que ela acredita, né? Isso significa adorar um Deus único e abster-se de adorar outros deuses. Daí aqui a gente tem a questão do monoteísmo inerente, né? Um monoteísmo natural que há dentro de nós mesmos, né? Então a gente vê aqui que o monoteísmo teórico ele é dividido em 3 tipos: monoteísmo na essência, monoteísmo nos atributos e monoteísmo nas ações. Cada um desses tipos de monoteísmo a gente vai tá dando uma olhada, a gente vai explicar tudo certinho. Então, na aula anterior, como eu havia mencionado antes, o monoteísmo ele é dividido em 2 tipos, né? O monoteísmo teórico e o monoteísmo prático, que a gente também citou no slide anterior. E cada um desses tipos de monoteísmo, eles possuem subtópicos, subtipos, né? Categorias diferentes. Então, se começarmos a analisar que o monoteísmo inerente, depois que a gente analisa ele e seus tipos, e analisa também o monoteísmo teórico e o monoteísmo prático, a gente vê que existem vários tipos de monoteísmo e cada um tem a sua descrição. O significado do monoteísmo inerente e suas dimensões. Então, o monoteísmo inerente, ele é usado em sentido mais amplo, um sentido maior. E além do significado acima que eu vou citar, né, também ele inclui a unicidade da essência divina e a privação da composição de Deus. Então ele mostra que Deus ele não é composto, ele não é feito por mais de um Deus, ele não tem partes. Né? Então, aqui a gente lê que o significado do monoteísmo inerente e suas dimensões, ele é, portanto, a visão do monoteísmo inerente, que inclui 2 coisas. A natureza de Deus é única em todos os sentidos e não há combinação nela. O poder de Deus é imensurável e não tem igual. Então, como se vê, né, a primeira dimensão do monoteísmo inerente, ele pode ser considerado como uma negação da composição. Então, a gente vê que o Deus, né, próprio Deus, ele não é composto por outro ser ou por outras partes. Né? E a segunda dimensão, que seria o caso B, né, a gente vê a negação da multiplicidade. Então, Deus ele é único. Aí a gente falou aqui bastante, explicou bastante, mas talvez não tenha entrado muito bem na cabeça, então por isso que eu fiz uma forma aqui simples da prova da não composição divina, ou seja, a prova de que Deus ele é único. Né? Então, uma das razões para a negação da composição é a seguinte, que é muito claro que todo objeto composto, como eu havia dito antes, né, ele precisa de seus componentes. Que lembra que eu falei sobre o celular, que ele precisa da bateria, ele precisa da tela, porque se ele não tiver um desses, ele vai estar incompleto e a gente não vai conseguir usar, ele não vai conseguir alcançar o objetivo final dele. Né? E quando os componentes desse objeto eles não existem, o próprio objeto em si, né, ou seja, o celular, ele também não existe. Então, portanto, o todo, né, desse celular ele é sempre dependente da existência de suas partes. E se uma das partes for destruída, a gente não vai ter esse, no caso, né, que a gente falou, a gente citou o exemplo, o celular. Né? Dá para a gente citar também o exemplo do relógio. Se a gente pegar um relógio e ele não tiver um dos ponteiros, a gente não vai conseguir ver as horas. Né? É muito difícil. Então, esse relógio não vai conseguir alcançar o objetivo principal dele, que é mostrar a hora para a gente. Então, quando a existência de qualquer coisa composta ela é necessária e é dependente de suas partes, a gente não pode dizer
que isso é algo completo, que é algo perfeito, né? Então, vamos supor que, por exemplo, existem dois deuses, né? Então, é necessário que Deus precise e depende das suas partes, do segundo Deus, por exemplo, né? Esse Deus, ele não pode ser considerado um ser de necessidade única, um ser que a existência dele é obrigatória, porque tem outro. Então, quando a gente fala que nós necessitamos de Deus, a gente está falando justamente de um único Deus. Então, dessa forma, fica claro que Deus ele não pode ser dividido, ele não pode ser composto, ele não pode ser múltiplo. Então, a forma simples da prova de que não há composição em Deus, a gente vê que a primeira introdução é que todo objeto composto ele é dependente de seus componentes. 2, qualquer ser que a existência seja possível, ou seja, ele pode estar ou pode não estar, e ele é dependente, então ele tem necessidade. Ele tendo necessidade, então a gente tem como resultado que todo objeto composto é um ser que a existência é considerada possível ou não. Portanto, Deus ele não é composto, porque ele é um ser que ele não tem necessidade. Daí a gente vê aqui provas da unicidade de Deus, né? Depois de provar a unicidade da essência de Deus, a gente tem que provar a unicidade do próprio Deus. Então, uma das provas para a negação da multiplicidade, de que Deus ele não é vários deuses, é a essência da essência de Deus, é o argumento que a gente usa como o argumento da composição, que nisso a gente expressa da seguinte maneira: quando se trata de duas ou mais partes, é possível que essas coisas sejam compatíveis em alguns casos, em outros casos não. Então, por exemplo, se eu tivesse dois deuses e cada um é separado de si, cada um toma a atitude que quiser. Se um Deus falar, não, agora eu quero que seja dia, o outro fala, não, eu quero que agora seja noite, então aqui vai haver uma incompatibilidade. E isso vai fazer com que a ordem no mundo ela não rege, ela se acabe. Então, devido essa sua duplicidade, deve haver algum tipo de diferença entre eles. Porque se eles forem iguais completamente, então eles não são dois, eles são um. É a mesma coisa de você pegar um livro e esse livro ele tem, por exemplo, 1000 tiragens, 1000 cópias. Todos esses 1000 livros, eles são um livro só, não são dois livros com duas histórias diferentes. Eles são apenas um livro. Então, portanto, a composição essa suposição de existência de dois deuses significa que esses dois deuses, na essência de serem deuses, eles são necessários para existir. Então, cada um tem necessidade do outro. E isso, a prova da unicidade de Deus, ela desmente. Então, aqui a gente vê que esse motivo pode ser resumido da seguinte forma: se Deus ele é múltiplo, então ele é composto. Mas Deus, como a gente viu antes aqui, ele não é composto. Então, Deus ele não é múltiplo. Aí a gente vem aqui na parte de idolatria inerente. Então, a idolatria inerente ela é dividida em duas partes, que a gente fala que a crença na composição do poder divino e B, crença na multiplicidade da essência. Aí agora a gente vai ver 2 versículos do Alcorão que fala sobre o monoteísmo inerente e um dito, e aí a gente acaba e vamos para a palestra que eu preparei aqui para vocês. Então, a gente vê que no capítulo da consulta, no versículo 11, a gente lê que nada se assemelha a ele e é o oniovinte e onividente. Já em outra aia, no capítulo da unicidade, que todo mundo conhece, porque geralmente a gente usa para rezar, então a gente lê que diz, ele é Deus, o único, Deus, o absoluto, jamais gerou
ou foi gerado e ninguém é comparável a ele, que foi justamente esse capítulo que me fez parar e pensar, né, sobre a existência de Deus e sobre a unicidade de Deus, e que me fez querer aprender mais sobre o Islã. Já a gente tem aqui um dito, né, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que a gente vê aqui que considerar Deus como sendo único, sem semelhante, o Criador, o poderoso, o primeiro e o último, o óbvio e o oculto, que não tem parceiros ou par, este é o conhecimento digno de Deus. Então, isso é o que a gente tem que saber sobre a existência de Deus, porque isso faz parte, né, da essência de Deus, e que todo mundo, né, todo muçulmano tem que saber sobre isso. Então, aqui eu encerro a apresentação, e aí agora a gente vai para a palestra que eu escolhi dar para vocês aqui hoje. Então, o incidente de Karbala, né, ele foi um evento que ele aconteceu em uma parte da história, e ele aconteceu em uma terra distante daqui, né, em um determinado momento, com um número bem limitado de pessoas envolvidas nessa história. Quando a gente analisa, quando a gente vê essa história, né, a gente percebe que, embora esse incidente da Ashura em Karbala ele tenha sido limitado e pequeno, ele teve muitos efeitos na sociedade, né? E a gente vê que até pessoas não muçulmanas, elas se afetaram de uma forma ou outra em relação à revolução do Imam Hussein. Então, por exemplo, a gente vê que tem pessoas que falam sobre o Imam Hussein, como, por exemplo, Mahatma Gandhi. Ele também já falou sobre o Imam Hussein. Ele falou que a revolução que ele fez na Índia, ele fez se inspirando no Imam Hussein, na revolução do Imam Hussein. E ele nem era muçulmano. Então, a gente vê que pessoas que não são muçulmanas, elas também se inspiram no Imam Hussein, na ética dele, na moral dele, nas ações dele, na revolução dele, né? E esse evento ele tem muitas lições para todo mundo, né? Tudo que aconteceu no incidente da Ashura, ela tem lições para a gente, ela tem mensagens para a gente, né? E hoje eu quero falar uma dessas lições, né? Uma dessas lições que é muito explícita, muito clara ali nos acontecimentos do dia da Ashura e de Karbala, né, é a questão do medo, né? E o que isso significa? Para entender uma das lições da Ashura, que é o medo, né, eu preciso primeiro fazer uma introdução para que a gente possa captar essa mensagem, né? Então, de acordo com alguns versículos do Alcorão, temos dois tipos de medo. A gente tem aquele medo que é um medo bom, e a gente tem aquele medo que é um medo ruim. O medo ruim, ele significa que, às vezes, as pessoas que sentem medo, né, esse tipo de medo não traz nenhum benefício para elas, né, ao contrário, né, isso traz só perdas, né, para essa pessoa. E, por exemplo, né, alguns medos que a gente sente, às vezes, na nossa vida são causados por ciúmes, pelo ódio, pela mentira, né, pela hipocrisia. Às vezes tem pessoas que sentem medo por esses motivos, né? E esse tipo de medo, ele não é um medo saudável, não é um medo que é bom de acordo com o Alcorão Sagrado, né? Então, o Imam Ali, ele tem um dito que ele fala: uma pessoa covarde, ou seja, aquela pessoa que tem medo, esse medo ruim que é citado no Alcorão, ela não tem paz em sua vida. E isso realmente é verdade. Já o medo bom, né, de acordo com o Alcorão Sagrado, eles são alguns, né? Por exemplo, se a gente parar para ler alguns versículos do Alcorão Sagrado, a gente vê que o medo em relação à punição divina é um medo bom. O medo do inferno é um medo bom.
O medo das consequências do pecado é um medo bom, e o medo do próprio pecado é um medo bom. Por quê? Porque esse medo ele faz a gente se afastar daquilo que vai fazer com que a gente caia em desgraça, que a gente caia em erro. Então, se eu tenho medo como posso dizer, do que Deus prometeu fazer com aqueles que são pecadores, então eu vou me atentar mais, eu vou me policiar mais para não fazer pecado. Então, se eu tiver medo de fazer pecado, eu vou prestar mais atenção nas coisas que eu estou fazendo. Eu vou prestar mais atenção nas coisas que eu estou falando. Então, quando uma pessoa ela se sente orgulhosa, né, diante de Deus, ou se sente até melhor do que Deus, essa pessoa ela nunca sentirá medo, esse tipo de medo bom. E ela vai achar que isso é uma coisa boa, é uma coisa natural. Porém, essa pessoa é o tipo de pessoa que ela sempre terá aquele medo ruim. Ela sempre terá aquele medo que não deixa a paz entrar dentro do nosso coração, né? Então, aquela pessoa que ela tem um medo bom, ela sempre vai se lembrar do inferno, ela sempre vai se lembrar da promessa de Deus. Então, esse é um tipo de medo que é bom. Então, o Alcorão, ele diz que quem tem o medo bom, ele terá 2 tipos de benefícios. O primeiro benefício é que quem tem o medo bom, ele terá um benefício mundano, como, por exemplo, bênçãos em sua vida, e o segundo é o benefício da vida após a morte. Então, quando a gente aqui obedece a Deus, tenta não pecar o máximo possível, porque às vezes a gente peca e às vezes a gente nem percebe que a gente está pecando, né? Mas quando a gente tem o poder, né, o discernimento de escolher entre o que é certo e o que é errado, isso automaticamente traz bênçãos para as nossas vidas. E trazendo bênçãos para nossas vidas, e a gente agindo conforme Deus pediu para que a gente agisse, isso automaticamente vai fazer com que a nossa posição no paraíso, na vida após a morte, seja elevado. Então, dissemos que uma das lições da Ashura é o medo, né, o medo da punição divina, e não o medo dos inimigos, porque foi isso que aconteceu ali em Karbala, né? Então, o Imam Ali, alayhi salam, mais uma vez ele disse, o temor a Deus é a base da fé, né? E o Imam Ali, ele tem uma carta que ele enviou para o seu filho, o Imam Hassan, que a gente pode encontrar essa carta no livro Nahjul Balagha, né, na qual ele aconselhou o seu filho, Imam Hassan, né? Em uma parte dessa carta, a gente lê que o Imam Ali escreveu para o Imam Hassan, ordeno-te que tema a Deus em segredo e abertamente, né? Então, os companheiros do Imam Hussein, eles eram assim, eles temiam a Deus, tanto de forma aberta, quanto em segredo, né? Então, como a gente tem um exemplo, né, um dos exemplos dos companheiros do Imam Hussein, que ele foi martirizado no dia da Ashura, que o nome dele é Abbas ibn Abi Shabib, né? Ele, quando ele adorava a Deus, ele adorava e orava de uma forma que a pessoa que estava ali vendo ele sentia o quanto ele temia a Deus, né? Então, ele adorava a Deus, temia a Deus de uma forma que todas as pessoas que estavam em volta dele percebiam isso. Então, essa era uma forma que é explícita, né? E da mesma forma também, ele sentia a necessidade, né, de temer a Deus em segredo, né? E como que foi isso? No dia da Ashura, quando ele quis lutar contra os inimigos do Imam Hussein, ele não sentiu nenhum tipo de medo, pedra nessa pessoa, até que ele fosse martirizado. Então, os companheiros do Imam Hussein, eles são um exemplo do temor a Deus, né? Então, outro exemplo que a gente tem é que na tarde da Ashura, quando o Imam Hussein ele ia realizar a oração do meio-dia, um dos companheiros do Imam Hussein, né, chamado Sa'id ibn Abdullah, ele ficou na frente do Imam Hussein quando o Imam Hussein estava rezando. E sem ter medo do inimigo, ele só recebia flechas em sua direção. Tudo isso para proteger o Imam Hussein,
né? Então, quando a oração terminou, o Imam Hussein, ele abraçou Said, que estava prestes a ser martirizado, em seus braços, e ele, né, com suspiros, ele disse ao Imam Hussein, né, ele perguntou se o que ele fez seria aceito, né, pelo Imam Hussein, né? E o Imam Hussein, ele respondeu que, com certeza, né, ele tinha cumprido a promessa que ele havia feito, né, em relação ao Imam Hussein, em relação a não deixar o Imam Hussein sozinho. Então, não ter medo da morte, né, e ser martirizado no caminho de Deus, ser martirizado no caminho dos Ahlul Bayt, e não ter medo do inimigo, era uma das características mais importantes dos companheiros do Imam Hussein, porque se eles não tivessem essa característica, nenhuma das outras boas características que eles tivessem não ia servir para nada, porque se eles tivessem medo de morrer, se eles tivessem medo de defender o Imam Hussein, com certeza, na noite de Ashura, quando o Imam Hussein falou que todo mundo poderia ir, porque amanhã, né, no dia da Ashura, seria um dia difícil, seria um dia em que todos seriam martirizados e que as mulheres e as crianças se tornariam cativos, todo mundo ali teria fugido no meio da noite, porém não, né? Então, portanto, o medo que é bom para uma pessoa é ter um medo do pecado, é ter o medo de fazer coisa errada, é ter o medo de agir contra a vontade divina, né? E isso é o que todos nós devemos ter. Então, medo do futuro, medo do inferno, medo da punição divina, né? Por isso que a gente fala que esse tipo de medo ele nos salva, né? Porque quando a gente tem esse tipo de medo, a gente tenta se afastar do pecado, se afastar de coisas erradas. Então, se uma pessoa ela não tem medo do pecado, ela não tem medo da punição divina, ela facilmente vai em direção ao pecado. Então, de acordo com diferentes ditos, o temor de Deus ele tem vários benefícios. Aumenta o conhecimento e a sabedoria e responde às nossas súplicas, né? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ele fala que, se você temer a Deus, você definitivamente obterá um conhecimento que está longe de qualquer tipo de ignorância, e montanhas serão removidas por suas súplicas. Então, Deus, ele ama aquele que teme ele, e ele responderá às nossas súplicas, as súplicas das pessoas que temem a Deus, que temem o dia do juízo, que temem o inferno e temem fazer pecado. Então, isso significa que se nós temermos a Deus, Deus responderá nossas súplicas e dará tudo aquilo que nós pedimos, né? Se bem que uma coisa que a gente tem que abrir parênteses é que às vezes Deus ele não responde às nossas súplicas porque Ele sabe que talvez naquilo que você queira, que você acha que é bom para você, tenha algum tipo de mal nisso. Então, às vezes as pessoas falam: mas eu tenho um hajat, eu quero uma coisa, mas Deus nunca me dá. Eu rezo muito, mas Deus nunca me dá. Talvez ele vê que isso, se você alcançar isso, por exemplo, a riqueza, né? Tem pessoas que, quando alcançam a riqueza, esquecem de Deus. Então, por isso, Deus ele não concede, às vezes, a riqueza para algumas pessoas, né? Outro benefício de temer a Deus, o benefício, né, de ter um medo bom, é que Deus ele fará coisas com que aqueles que não temiam a Deus, eles passassem a temer a Deus. Então, isso significa que as pessoas más, elas passarão automaticamente a ter medo de Deus, né? E o profeta Muhammad, ele diz que quem teme a Deus Todo-Poderoso, Deus fará com que todas as coisas o temerão. E quem não teme a Deus, Deus fará que essa pessoa tenha medo de tudo. Então, é aquilo que o Imam Ali falou, né? Aquela pessoa que não tem aquele medo bom, essa pessoa sempre sentirá falta de paz no coração. Então, portanto, essa foi uma das lições da Ashura, que é o temor a Deus. Ontem, a gente falou, ontem à noite, né, a gente lamentou, a gente chorou pelo filho do Imam Hussein, Ali Akbar, e eu queria contar uma história que eu li na internet, eu achei muito interessante, e eu chorei bastante quando eu li aquela história. E hoje eu lembrei dela, eu falei,
eu quero citar essa história aqui para vocês. Uma mulher do Bahrein, o filho dela foi martirizado. E ela chorava muito pelo filho dela. Ela era simplesmente apaixonada pelo filho dela. E qual mãe não é apaixonada por seu filho, né? Então, quando ela começava a chorar de forma desesperada, de repente ela fechou os olhos e veio Ali Akbar na mente dela. Ela começou a pensar sobre ele. E aí ela pensou que, nossa, meu filho ele foi martirizado, porém, ele não estava com sede. Meu filho ele foi martirizado, porém, o corpo dele estava inteiro. O meu filho foi martirizado, mas as pessoas que mataram ele não cortaram seu corpo em pedaços. Ele foi martirizado, mas ele não assistiu sua família inteira sendo dizimada. Ele não assistiu o seu próprio pai ali na frente dos inimigos. Então, por que eu estou chorando pelo meu filho? Sendo que Ali Akbar, ele foi aquele jovem que mais sofreu dentre todos os mártires. E aí um dia ela foi no cemitério visitar o filho dela. E ela viu de longe que não tinha ninguém. E tinha uma mulher ali que estava sentada na frente do túmulo do filho dela, chorando. Ela se aproximou e perguntou: por que você está chorando por ele? Você o conhecia? E ela falou: não, eu não o conhecia. Porém, porque você chorou pelo meu filho, eu também estou aqui, chorando pelo seu filho. E era Hazrat Zahra. Em uma outra história, um sheikh, que ele era sheikh de caravana, que leva as caravanas para visitar o Imam Hussein em Karbala, ele juntou 5, 6 caravanas e os levaram para Karbala. Chegando lá, na primeira noite que eles estavam descansando, ele começou a sonhar. E no sonho ele viu o Imam Hussein. E o Imam Hussein convidou esse homem e convidou todos aqueles que estavam na caravana para que ouvissem a palavra dele, para que ouvissem a palestra dele. E lá, ele pediu somente uma coisa para esse sheikh da caravana e para todos que estavam ali na caravana. Que, por favor, na noite de sexta-feira, não lamente pelo meu Ali Akbar. Porque sua mãe e eu não aguentamos a dor que está nos nossos corações. Nossos corações queimam pelo seu martírio. Então eu lhe peço que, por favor, não lamente por ele na noite de sexta-feira. Porque Hazrat Zahra, ela não aguenta. E essas foram 2 histórias que, quando eu li, eu simplesmente comecei a pensar que, às vezes, a gente pensa que a gente está numa situação ruim, mas quando a gente para e começa a imaginar tudo o que o Imam Hussein, tudo que os filhos do Imam Hussein e os companheiros do Imam Hussein passaram em Karbala, nossos problemas, eles não são nada perante a tragédia que aconteceu em Karbala. Então, quando estivermos passando por uma situação difícil, por mais difícil que ela seja, a gente tem que parar um pouco e pensar sobre toda a paciência
que Sayyida Zainab teve, e tudo que ela teve que suportar, e tudo o que ela viu. E depois que ela retornou das terras de Sham, que ela chegou na cidade de Medina, como ela disse a Banin que seus filhos foram martirizados. Pensem nisso quando a gente estiver passando por algum problema. Pensem nas coisas que o Imam Hussein viu no dia da Ashura. Pensem em todos os filhos do Imam Hussein que foram martirizados, uns nos braços do próprio Imam Hussein. Aqueles que gritavam pelo Imam Hussein, e o Imam Hussein não podia ajudá-los. Isso é uma coisa que todos nós, e eu falo para vocês, mas isso também serve para mim também, porque às vezes a gente está num momento de desespero, num momento de tristeza, e a gente acaba esquecendo tudo, e apenas pensamos em nós mesmos. Mas sempre que tiverem momentos de dificuldade, pensem em Karbala, pensem no Imam Hussein. Salawat.